vamos meditar um pouco na palavra do Senhor em um tema que diz assim: perto da cruz. Você tem vivido perto da cruz do Senhor Jesus? Não senti firmeza, vou repetir. Você tem vivido perto da cruz do Senhor Jesus? Amém? Daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta de novo. E eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 19, versículo 23. Vai ser projetado, mas deixa a Bíblia aberta. João capítulo de número 19, versículos 23 a 25. Diz assim: tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. 24. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Essa citação é referente a Salmo 22:18, que está sendo dito aqui agora por João. No verso 25, perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Obrigado por estarmos aqui. Que o Senhor, por meio do Teu Espírito, venha ministrar aos nossos corações nesta noite, ó Deus, começando pelo meu. Obrigado, Senhor, por esta igreja, por cada vida que aqui está. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Para nós entendermos aqui rapidamente o contexto, Jesus, ele foi crucificado, e a palavra de Deus, ela nos mostra que ali muitas pessoas estavam perto da cruz. Haviam soldados, haviam judeus, discípulos. Se nós formos ler o capítulo todo, você vai ver que discípulos estavam ali. Maria, mãe de Jesus, estava ali. Maria Madalena e várias outras pessoas. Todos presenciaram o maior acontecimento da história da humanidade. Pastor Billy Graham, ele diz assim: as pessoas pensam que o maior acontecimento da história da humanidade foi o homem subir e ir até a lua. Mas não foi. Foi Deus descer e pisar na terra. E mais do que isso, foi Deus em Jesus morrer na cruz, derramar o seu sangue precioso por mim e por você. Este foi e é o maior acontecimento da história do homem, da história da humanidade. Muitos estavam ali como aqueles soldados indiferentes a este maior acontecimento que ocorria. Nós que aqui estamos, também estamos perto da cruz de Jesus. Amém? Creio que se você veio aqui, você veio para adorar o Senhor. Você veio para ser alimentado pela palavra de Deus. Não por aquilo que o pregador diz, mas por aquilo que a palavra de Deus nos diz. Mas é necessário fazer uma pergunta. E eu quero que você pense nessa pergunta. Basta apenas viver perto da cruz? Pensa aí. Às vezes nós passamos uma vida inteira perto da cruz.
começo a participar de uma igreja, de uma comunidade como esta, pequenininho, como muitos aqui, e vou vivendo. Viro um adolescente, um jovem, me caso, constituo a minha família, tenho filhos, envelheço, perto da cruz. Mas será que só isso basta? Muitos vivem perto da cruz e longe do sangue. Nós precisamos refletir a respeito disso. Os soldados que crucificaram Jesus, eles tomaram as suas roupas e as dividiram em 4 partes, como cita lá o verso de número 23. A túnica eles pegaram, lançaram sortes para ver quem ficaria com ela, para que não fosse rasgada. Está lá no verso 24 que nós lemos. Aqueles homens estavam perto da cruz, mas totalmente longe do sangue de Cristo Jesus. Sangue que nos purifica de todo pecado. Não basta, meu querido irmão, meu querido amigo, meu querido visitante que está aqui, aquele que nos acompanha da sua casa, não basta simplesmente viver perto da cruz. É necessário ser lavado e redimido pelo sangue de Cristo Jesus. Então, quando alguém te perguntar, basta viver perto da cruz? Não. Eu posso passar uma vida inteira dentro da igreja, dentro de um contexto de igreja, de uma comunidade, pertinho da cruz de Jesus, e não ter contato com o sangue que redime, que purifica, que perdoa, que liberta e que foi derramado na cruz do Calvário. Muitos passam uma vida inteira assistindo cultos aos domingos, vindo ao templo, congregando dentro de uma igreja, mas vivendo ao longo da semana como se nunca tivesse tido um contato verdadeiro com o Senhor Jesus. O perigo está em pensar que uma vida apenas próxima da cruz me levará para o céu. Só isso não basta. É preciso trilhar o caminho da cruz. E eu convido você a ir um pouco adiante em Filipenses capítulo 2. Vai ser projetado, mas acompanhe aí se você trouxe a sua Bíblia. Filipenses capítulo 2, verso 5 em diante, onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz assim, no verso 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O verdadeiro caminho da cruz, meus queridos irmãos, passa pelo sangue de Jesus. E este caminho, ele implica em perdas. No texto que nós acabamos de ler, nós vemos Jesus dando passos para baixo, ou seja, implicando sempre em perdas. Ele, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo,
vindo a ser servo semelhante aos homens. Humilhou-se, foi obediente até a morte na cruz. No reino de Deus, a matemática é invertida. É completamente invertida. Você quer vencer, então comece a perder tudo. Quando eu me aproximo da cruz, mas não apenas da cruz, mas do sangue de Jesus, eu passo a viver uma vida de mortificação, onde os meus sonhos, os meus planos, as minhas vontades devem dar lugar aos intentos do coração de Deus. É preciso perder tudo que considero como meu e dizer como o apóstolo Paulo, quando ele escreve Gálatas 2:20, vai ser projetado também. Olha lá o que diz: fui crucificado com Cristo. Você foi crucificado com Cristo? Eu me fiz essa pergunta. Eu fui crucificado com Cristo? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Como ser crucificado com Cristo, meus queridos, se no caminho da cruz eu não passar pelo sangue de Jesus? É preciso passar pelo sangue de Cristo Jesus. Hoje nós encontramos no segmento que se diz protestante, a igreja cristã protestante brasileira, a igreja evangélica, hoje nós encontramos igrejas onde existem mais estrelas, entre aspas, e poucos servos. Muitas estrelas e poucos servos. Vida cristã em muitos lugares que é vivida em troca de recompensas, em troca muitas vezes de elogios, em troca muitas vezes de salários, em troca muitas vezes de favores. E uma vida que reflete a imagem do Senhor é colocada de lado, como se isso fosse natural, e não é, porque a palavra nos diz algo diferente. A palavra nos ensina a sermos semelhante a Jesus. O caráter, que é aquilo que eu sou lá no meu íntimo, a integridade, aquilo que eu sou quando eu estou em público, a retidão, aquilo que eu sou quando eu estou sozinho, a humildade, o coração de servo, são relativizados, são colocados muitas vezes de lado. Uma vida salva por Jesus é uma vida que passou pelo caminho da cruz, mas passou pelo sangue do Senhor Jesus. É uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. É uma vida onde o fruto do Espírito, com suas virtudes, é visível para qualquer pessoa que me vê e que te vê. Você já deve ter encontrado alguém onde você nunca conversou com essa pessoa, nunca o viu antes, mas você sabe que ele é um homem, uma mulher, um adolescente, um menino, uma menina, um jovem de Deus. Porque a nossa vida reflete o Senhor Jesus. Nós somos ensinados a desenvolver a nossa salvação. Desenvolvei a vossa salvação. Filipenses capítulo 2, verso 12, um pouquinho para frente de onde nós paramos. Diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação, coloquem em prática
a salvação de vocês com temor e com tremor. Com temor e com tremor. Aqui nós vemos que é preciso desenvolver a salvação. Nós somos ensinados que nós precisamos colocar em prática a salvação que nós recebemos gratuitamente do nosso Deus por meio de Jesus, aproximando-se dele, aproximando-se do Senhor todos os dias, com temor e com tremor. Todos os dias. Muitos chegam perto do Senhor sem temor algum, e pior, sem tremor algum, diante de uma eternidade que pode ser vivida longe de Deus. E às vezes eu estou como aqueles soldados que crucificaram Jesus, indiferente ao maior acontecimento da história da humanidade. E Deus, Ele nos chama à reflexão, dizendo: se aproxime com temor, com dependência, com confiança total, mas tremendo diante de tão grande salvação que nos é oferecida. Tiago capítulo 2, verso 19, diz acerca da fé. E aí Tiago diz assim: você crê que Deus existe? Faz muito bem. Os demônios também creem. E mais do que isso, eles estremecem. E às vezes, como aqueles soldados, muitos estão diante da cruz, perto da cruz, mas não tremem diante do Senhor. A fé de alguns, muitas vezes, fica aquém da fé dos demônios, porque eles não apenas creem, mas tremem. E muitos, às vezes, diante do Senhor, sequer tremem. Por isso, meus queridos, não basta viver perto da cruz. Todo o processo de vida cristã começa com morte. Não se esqueça disso. Nós temos uma natureza humana, carnal, que precisa morrer todos os dias. Se não fossem as misericórdias do Senhor, nós estaríamos todos consumidos, como diz a palavra. A maneira mais segura para que essa natureza humana morra todos os dias é estando perto da cruz e lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É se colocar no altar do Senhor todos os dias, clamando pela sua misericórdia. Todos os dias. É dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque o Espírito me conduz numa direção, mas a minha carne me conduz na direção oposta. Tem misericórdia de mim, Senhor. E a Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então é necessário se colocar no altar do Senhor todos os dias. Todos os dias. À medida que nós nos aproximamos, não apenas da cruz, mas do seu sangue, nós vamos nos tornando mais parecidos com Jesus, mais puros, mais irrepreensíveis. Não por nós, mas pela presença de Deus em nós. E para a gente caminhando para a conclusão,
No caminho da cruz, no caminho que passa pela cruz, está o sangue de Jesus. Que nós possamos viver todos os dias perto da cruz, mas especialmente lavados pelo sangue precioso de Jesus. Não existe perdão sem derramamento de sangue, a Bíblia diz. Hebreus capítulo 9, 22 fala exatamente isso. Não há perdão sem derramamento de sangue. E Jesus derramou o sangue precioso na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida eterna, tivéssemos salvação, tivéssemos a esperança, a certeza de viver uma eternidade com o Senhor. Mas para estar com Ele lá por toda a eternidade, é preciso estar com Ele aqui. E não basta estar apenas perto da cruz. É preciso estar pertinho da cruz, é bem verdade. Mas eu preciso estar lavado, redimido, perdoado pelo sangue precioso de Jesus vertido lá no Calvário. Não basta apenas viver pertinho da cruz. Pensa nisso. Reflita como que está a sua vida. Quando nós nos tornamos mais parecidos com Jesus, aí Filipenses capítulo 2, verso 15, se torna uma verdade nas nossas vidas, que diz assim: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, sem culpa. O diabo às vezes fica buzinando no ouvido da gente, falando assim: você está falando de Jesus, você está aqui no ministério de adoração, você está na mídia, eu sei quem você está no acolhimento, eu sei quem você é. Todas as vezes que ele te disser isso e vier trazer o seu passado, o meu passado, de volta para o nosso presente, diga para ele sempre assim: o meu passado foi resolvido por Jesus na cruz do Calvário. Diga sempre isso. Mas para que eu possa dizer isso, eu preciso ter contato com o sangue precioso do Cordeiro. Filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Amém? Que eu e você possamos viver, sim, perto da cruz sempre, mas com a certeza de que se a minha vida estiver debaixo do sangue do Cordeiro, se ela estiver debaixo do sangue do Cordeiro, eu posso dizer com toda segurança, com toda certeza, com toda esperança: o Senhor foi preparar um lugar para mim, e quando Ele me recolher, eu estarei com Ele por toda a eternidade. Tem um louvor, tem uma geração um pouco mais antiga que lembra da banda Oficina G3, né? Tem uma turma mais antiga que lembra. Eu acho que eu não sou o único, né? E tem um louvor da Oficina G3, dizem que é uma banda de rock, gospel, mas eles também têm louvores bem tranquilos, bem suaves. E tem um louvor que diz assim: eu vou passar pela cruz, eu vou passar pela cruz. E a primeira linha desse louvor diz assim: não quero ir por atalhos,
E o refrão diz mais ou menos assim: eu vou passar pela cruz, me quebrantar, vou passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, vou passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Passe pela cruz e não se esqueça que eu e você precisamos estar perto da cruz, mas lavados pelo sangue de Jesus. Amém?